Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa Abramark, hoje aqui tem uma dupla, olha só que maravilha, uma dupla para falar do quê? Para falar do mercado dos creators, da influência, desse boom que está acontecendo, uma empresa aí bastante velha, com poucos anos de vida, tô brincando. Então eu tenho a felicidade de ter aqui a Jade e o Felipe, que na sequência vão contar a trajetória profissional deles. Obrigado por vocês terem aceito esse convite. Ai, obrigado o convite. Imagina. Jade, começa você falando da tua trajetória até esse empreendimento chamado Grupo Farol. Bom, eu comecei nos primórdios da internet, há alguns anos atrás, quando ainda tudo era mato. Meu primeiro trabalho foi como social media da Nickelodeon e eu fazia gestão de comunidade no Orkut e Saque 2.0 no MSN. Então, bem no comecinho da história das marcas, com produzir conteúdo com a internet. E eu também fiz uma personagem que era a Nina, era uma personagem digital que assumia o blog da marca. E era o Nickelovers, e eu escrevia as matérias relacionadas aos programas, e isso me colocou muito em contato com os influenciadores da época, que eram os blogueiros, e comecei a ficar amiga dessa galera, e muito rapidamente entendi que existia uma dificuldade tanto do lado da marca de se conectarem com esses novos produtores de conteúdo, quanto dos influenciadores que antes nunca na vida tinham tido nenhum contato com o marketing dessas marcas. E como eu estava ali do lado da marca, porque eu produzia pela marca, eu comecei a fazer algumas conexões, isso foi crescendo, empreendi dentro desse segmento, fazendo ali um modelo que é muito diferente hoje do agenciamento, mas fazendo essa conexão. Depois dessas tentativas de empreender, trabalhei de novo em agência e fui trabalhar na Digital Stars, que foi uma das agências pioneiras nessa questão de agenciamento. Na época, os youtubers eram muito fortes, então a gente fazia a gestão da carreira de influenciadores como a Kéfera, a Augusta, o Felipe Castanhari, e eu era diretora de atendimento já naquela época, mas decidi que eu precisava estar mais imersa ainda junto com os criadores e fiquei 3 anos sendo comercial do Manual do Mundo, que é um canal de ciências, que é muito legal, a gente fez muitos projetos incríveis, mas depois desse tempo como criadora, ali dentro da imersão do criador, eu sentia muita falta de trabalhar com outros criadores e ainda sentia essa necessidade do mercado de se conectar com os creators, né? E aí surgiu a proposta para abrir a Farol junto com os meus sócios. E estou aqui desde então, há 4 anos, na Farol. Hoje sou diretora de atendimento, tenho a missão de ajudar os nossos criadores a entregarem as campanhas com as marcas. Esse ano, de janeiro até junho, a gente já entregou mais de 2.400 campanhas. Então é bem desafiador, mas é um trabalho muito gratificante de ajudar todo esse ecossistema a acontecer da forma como a gente está vendo cada vez mais evoluir e acontecer. Legal. E você, Felipe? Antes de começar com marketing de influência, eu fiz toda a minha carreira dentro do Business Intelligence, né? Então, quase 10 anos em 2 empresas, foi na época a única, a Riamp na época. E Você é a única. eu sou dos primórdios. Seu Roberto, que legal. Exatamente. Comecei lá, o BI na parte da única, na única, depois fui para a Riamp, somado aí quase 10 anos dentro de Business Intelligence, mas só que eu fiquei com desenvolver ali dentro do Business Intelligence, eu comecei a ficar também mais na parte de gestão, né? Então, não mais dentro dos relatórios, dados. Comecei a olhar bastante para gestão de equipes alocados dentro de algumas agências, né? Então, muito essa questão de tratar com os clientes, já que eu ficava dentro das agências com o time alocado de Business Intelligence, e também vendendo, né, mais posições dentro da agência, etc. Eu fui convidado pelo time da BR Media, que eu conhecia já de infância, para entrar para a parte comercial. E aí foi quando eu comecei a ter meu primeiro contato com marketing influência. E eu não conhecia nada de marketing influência, mas eu tinha muita vontade de entrar nessa parte comercial. E aí comecei do zero nessa parte de conhecer os talentos. E aí fiquei por quase 4 anos dentro da BR Media. E aí eu fiquei muito com essa vontade de empreender. Estava muito na cabeça, quero empreender, um momento de vida que estava propício. E aí eu saí para abrir a WIS, que era focado em agenciamento de talentos. Então, na época, estava começando o TikTok, e eu dentro lá da BR Media comecei a ter muita demanda dos meus clientes querendo começar a pensar em TikTok. Eu comecei a aprofundar na plataforma. Era bem no comecinho, acho que tinham 2 pessoas só no Brasil aqui no TikTok.
E aí eu comecei a entender melhor a plataforma, quais influenciadores funcionavam, e eu vi uma oportunidade, de repente, de abrir uma agência focada em TikTok. E aí foi super rápido, isso foi em 2021, e aí a gente acelerou muito, e aí nesse meio tempo nasceu o Farol, depois que eu já tinha aberto o Wiz. E aí, por né, já conhecer a galera do Farol e etc., a gente começou a se aproximar, e aí a gente teve um papo, e aí a gente foi comprado pelo Farol, então trouxe todo o nosso caching para o Farol, e aí eu entrei também para o quadro societário, já na parte de vendas, né? Então eu entrei um pouquinho depois que abriu o Farol, acho que estava por volta de 6 meses, 8 meses, Tinha quase um ano ali já tinha de quase um ano, operação. e aí eu entrei para a parte comercial e estou lá até hoje. Hum. Então foi essa história aí dentro de BI e marketing de influência. Muito legal, absolutamente complementares, né? Complementar, ajudou bastante, inclusive, a parte de BI. Tenho depois. certeza. Contem essa história tão bonita do Grupo Farol. Como é que nasceu isso, né? E qual é a história por trás? E depois, por que Grupo Farol? O nome Grupo Farol vem desse lugar de dar luz, né? De trazer a luz, de ser guia, de ajudar no direcionamento dos talentos encontrarem esse lugar para seguir e navegar na direção correta do que a gente acredita que seja o momento do mercado, né? Não tem certo, não tem errado, mas tem o que está funcionando e a gente queria poder ser esse guia para os talentos. O Farol nasceu em 2021. Desse grupo de pessoas do mercado que já sentiam essa necessidade de ajudar criadores de conteúdo a se profissionalizarem. Eu acho que ainda é um desafio. Hoje o Brasil tem mais de 4 milhões de criadores de conteúdo, então tem muito espaço ainda para ajudar influenciadores a se profissionalizarem. Mas isso há 4 anos atrás era ainda mais necessário, porque a gente também tinha muitas marcas olhando para esse mercado e tentando entender como trabalhar com esse bicho influenciador. E a gente entendeu que ser esse intermediário entre a marca e o influenciador para ajudar ambos os lados era o futuro do marketing de influência naquele momento e que existia demanda nessas duas frentes, principalmente do lado do talento, que precisava de ajuda para precificar, para encontrar contato da marca, para entender como entregar, porque muitas dessas pessoas começaram a criar conteúdo sem nenhum know-how, nenhuma expertise de como uma marca trabalha, do que ela precisa, o que é um fluxo, um cronograma, um roteiro, né, as necessidades de atender o marketing dessa marca. E a gente tinha todo esse know-how para ajudar esses criadores de conteúdo com potencial de crescimento a manterem suas carreiras mais longo prazo, que também é um desafio hoje do mercado. Muito criador nasce, morre e precisa desse olhar da gente manter essa carreira. Então, o Farol vem com essa expertise de fazer gestão de carreira também, ajudar criadores a se manterem em alta e ajudar as marcas a encontrarem o influenciador ideal ali dentro do nosso casting para atender essa necessidade de marketing que eles têm hoje. Vocês têm um posicionamento que é interessante, né? O principal agência de casting do Brasil. É isso. Na minha época, casting é quando a gente fazia filme publicitário e casting mudou bastante. O que é ser esse agente de casting, efetivamente? Na verdade, quando a gente fala casting, né, são diversos influenciadores dos mais variados segmentos, né? Que acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem, que a gente acaba não né, focando apenas em um nicho. Então, gastronomia, a gente é super relevante, Gen Z, humor, finanças, games, Luxo. luxo, né? Então, até complementando o que já estava comentando, o Grupo Farol, inicialmente era Farol, Uhum. e aí nesses 4 anos a gente foi fazendo alguns M&As e desenvolvendo também alguns braços internos, outros CNPJs. Então, na época a gente criou a Iconic, que tinha um viés mais voltado para luxo, moda. Então a gente fez um CNPJ à parte. Trouxemos recentemente a DBM2, que tem o foco em games. Teve a Wiz, que entrou nesse meio tempo. Teve a Sonar, que era voltada mais para música. A Viral, mais voltada para páginas, comunidades. E agora agora virou Grupo Farol, né? Então a gente foi tendo esses M&As aí durante o decorrer da história. Mas falando da parte do casting, hoje, quando a gente fala uma das principais agências de casting no Brasil, tanto na parte de quantidade, mas também na parte de qualidade. Então, a gente foca muito também em quem realmente consegue criar um conteúdo, quem consegue fazer um conteúdo editado,
pensa em TikTok, Reels, gancho, call to action, quem consegue fazer um conteúdo que a gente chama mais moderno, né? Mas independente disso, todos tendo essa essência da qualidade do conteúdo, mas também em várias frentes, que são todos esses nichos que eu comentei. Então tem tanto essa parte de vários nichos, mas também tem a parte por dentro da agência de cash. Então a gente também tem que oferecer uma puta estrutura para os nossos talentos. Então a gente vai desde a parte audiovisual, então tem muitos talentos que são atores, atrizes, tem um desejo de se conectar mais, de repente, para uma novela, para um apresentador de televisão. Então a gente tem esse braço para ter esse desenvolvimento. Temos a assessoria de imprensa, PR, planejamento, business intelligence, obviamente também a parte comercial, que acaba sendo, né, o coração ali da empresa, mas tem todos esses braços que vão ajudando os talentos a ter essa carreira mais longa, né? Que a Jade comentou que a carreira de marketing de influência acaba sendo curta, se a gente pensar ali. Alguns falam que jogador de futebol tem uma carreira curta, criador de conteúdo tem uma carreira mais curta ainda, né? Então, como que a gente consegue deixá-los mais atrativos para o mercado e também com uma carreira mais sólida, né? Então, tem que, não só na parte de caching para os anunciantes, mas a gente também tem que ter toda a estrutura para os talentos, né? Para a gente conseguir atrair grandes influenciadores e oferecer tudo para eles. Acho que vocês surfaram uma onda de algo que mudou muito rápido e que tem uma relevância absurda no marketing hoje, né? Que é a pseudo-influência. Isso começa lá atrás com a influência, que é muito mais a capacidade dele enquanto meio do que enquanto conteúdo, né? É a capacidade dele influenciar outras pessoas. E rapidamente isso foi virando conteúdo, né? E aí a gente tem uma cisão, que é influenciadores e creators, porque você pode fazer um ou outro, ou os dois, no meio dessa história. E hoje a gente fala muito de conteúdo no marketing, né? Na percepção de vocês que respira isso, qual a importância hoje do aspecto de conteúdo no marketing e nos investimentos dos anunciantes? É extremamente importante a gente olhar para conteúdo, principalmente se a gente quer resultados relevantes, né? Identificar o meio é importante para a gente comunicar a mensagem de acordo com a base e a audiência, tanto para a marca quanto para o influenciador, mas o conteúdo é o fator que vai fazer a diferença dessa equação e é o que vai fazer dar certo ou fazer dar errado. Então, a gente está sempre olhando tendência, a gente está sempre olhando para aquilo que está funcionando, a gente está sempre ajudando os nossos criadores a identificarem os seus potenciais de conteúdo, eles têm total autonomia para trabalhar esse conteúdo, mas dividem com a gente para a gente poder auxiliar nessa estratégia e fazer com que eles tirem o maior potencial, né, disso. Então, a gente faz essa gestão de carreira, a gente ajuda as marcas também a identificarem essa produção do conteúdo do influenciador. Eu acho que esse é um ponto que às vezes ainda é difícil para a marca tenta levar a linguagem dela muitas vezes para o criador executar e não respeita a produção de conteúdo daquele creator, então a gente fica nesse intermédio de unificar as duas necessidades, né? Quando uma marca contrata um criador de conteúdo, é óbvio que ela quer expressar o seu produto, seu serviço, a sua solução, mas ela contratou aquele influenciador que tem uma voz, que tem um formato, que tem um modo de falar, uma base consolidada, e ela precisa, para ter sucesso, entender essa equação e se apropriar disso, daquele criador, para comunicar nesse conteúdo da melhor maneira possível, porque senão ela está contratando só um meio, né? Ela não está contratando um criador. Então, o nosso papel, ele está muito nesse lugar de ajudar as marcas e os criadores a preservarem esses dois lados e trabalharem em conjunto, mas o conteúdo, com certeza, é um fator super importante para que tudo tenha sucesso. Eu imagino que deve ter uma quantidade significativa aí de criadores, de influencers que gostariam de ser iluminados pelo farol de vocês, né? E como é que é esse filtro, né? Como é que vocês fazem para selecionar esses criadores que vocês entendem que tem fit e que vocês podem, de fato, alavancar a carreira? Falando da parte de... Não tem uma... Nossa, a partir de determinados seguidores, determinado engajamento. A gente sempre está tentando olhar nomes que a gente consegue ampliar a possibilidades comerciais desses talentos, né? Então, tem nomes que, obviamente, já estão no patamar já de fechar muitas publicidades, etc. Então, é um pouco diferente. Então, já está acontecendo. E como que a gente consegue ampliar a potência desses nomes que já são uma realidade. Mas também a gente tem uma cultura de buscar nomes com potencial, né?
Então, teve até alguns casos de uma influenciadora que já tinha, acho que por volta, sei lá, 80 mil seguidores no TikTok, mas tinha 3 mil seguidores no Instagram, que a gente identificou que era um nome com enorme potencial, e aí a gente trouxe ela para o nosso time, e aí a gente foi dando várias dicas. O legal é que quando o talento também escuta o que a gente fala e faz, tem muito mais chances das coisas darem certo. Tem muita gente que escuta e acaba não fazendo. Então foi um nome legal que logo de cara chegou já fazendo o que a gente sugeriu, e ela cresceu, já está com 1 milhão de seguidores, menos de um ano. E o legal é que a gente pensou, falou, vamos pensar numa foto diferente pro seu perfil, vamos pensar em tipos de conteúdo que você estava fazendo só pro TikTok, acho que também alguns funcionam pro Instagram, vamos aumentar um pouco a quantidade de vídeos pro Instagram, vamos também pensar um pouco como fazer os stories, que é uma comunicação mais voltada para sua comunidade, Reels para acrescentar, para aumentar os seus números de seguidores. Então a gente vai sempre tentando olhar nomes que a gente identifica que tem um potencial, né? Porque hoje é muito mais fácil de se crescer do que talvez antes do TikTok, antes do Reels. Então, uma pessoa que começou, teoricamente, a ter sucesso agora, começou a criar um conteúdo interessante agora, pouco tempo a gente já imagina que já está num volume interessante de seguidores. Então, a gente acaba não olhando só porque ele tem agora, né? Até porque, por exemplo, tem nomes de 2, 3, 4 milhões de seguidores que a gente olha e fala, não é um perfil que a gente acha interessante comercialmente, né? Então, hoje tem muito perfil que bate na nossa porta e a gente sempre está tentando olhar nomes que a gente fala, pô, acho que esse nome a gente consegue abraçar e dar muito mais potência comercial. E os nomes que já estão, né, já são realidade, obviamente, como que a gente consegue falar, pô, já está dando certo, aqui você vai dar mais certo ainda. Então, são dois tipos de influenciadores que a gente fica tentando identificar, né? Você com o teu poderio de BI, isso obviamente tem muito o passivo das pessoas virem até você, mas vocês fazem também bastante o ativo, de ir atrás, de identificar e Com falar? certeza, Com certeza. com certeza. A gente está o tempo inteiro olhando para o mercado, olhando para esses criadores. Acho que até um fator que complementa um pouco do que o Felipe trouxe é a gente conseguir identificar essa autenticidade de alguns criadores. Porque através dessa autenticidade a gente consegue potencializar. Porque eu acho que a gente está vivendo também um pouco dessa cultura de replicar, né? Das trends, que você replica muito o formato que está dando certo. E aquele influenciador que se diferencia, que cria um conteúdo autêntico e a gente consegue captar isso na essência rápido, a gente consegue potencializar com toda a estrutura que a gente oferece. Então, a gestão de carreira, o PR, os estúdios, né? O nosso estúdio hoje é uma plataforma que a gente usa também para oferecer suporte para os nossos criadores de conteúdo que às vezes não tem todo o recurso que precisa. A gente também é produtor de conteúdo porque a gente produz IPs dentro de casa, então a gente também é nativo e consome o tempo inteiro. Então, a autenticidade é um fator que a gente também consegue identificar, independente do tamanho desse creator, para a gente potencializar. Quando a gente olha para o universo de creators, né, ele tem um ar muito de juventude, né? A gente vê muita a geração Z, enfim. Mas quando a gente vê consumo de internet, a gente vê que os 50 a mais, em relação a tempo, são um baita usuários de internet, né? E aí quando a gente olha para o universo dos creators, a gente não vê assim tantos 50 a mais como creators. É, como é que é esse processo? E se vocês acreditam que tem espaço também para crescer muito para os 50 a mais enquanto criadores de conteúdo? Olha, falando pessoalmente, eu acredito muito que tem espaço para todo mundo se tornar um criador de conteúdo. Principalmente na questão da identificação, né? Se a gente já tem um público 50 a mais consumindo, que no fim acaba não vendo uma pessoa do mesmo, né, ali da mesma idade, com os mesmos gostos, as mesmas referências, o fator da gente colocar uma pessoa que está ali nesse mesmo lugar e gerar conexão, o potencial é muito maior do que essa pessoa 50 a mais se identificar com uma menina de 20. Então, eu acho que tem muito espaço para criar. E a influência está nesse lugar, né? De identificação, de conexão, de linguagem, de referência. Eu tô com 32 anos e eu vejo as meninas, assim, né, criando conteúdo hoje.
E eu não me identifico tanto com algumas meninas mais novas, porque a linguagem é outra, as referências são outras, a gente viveu em épocas diferentes, mas as 30 a mais já estão também mais dispostas a produzirem conteúdo. E quando eu chegar nos meus 40, eu espero, nos meus 50, eu espero que existam também essas mulheres, homens, que estejam dispostos a produzir para que eu continue me identificando. Então, acho que sim, se você é 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, existe espaço para todos criarem conteúdo na internet. Então, acho super válido. Assim como teve a explosão de criadores e influenciadores, também teve de agências que cuidam, né? Como é o caso de vocês. Como é que vocês enxergam o diferencial de vocês? O que vocês acham qual é aquele tempero, aquele borogodó que vocês têm que diferencia vocês aí no mercado? Em relação, tem dois clientes que a gente pode chamar assim, tanto as marcas de um lado e outros são os talentos, né? Então, quando a gente fala para as marcas, obviamente que cada vez mais eles querem conversar diretamente com talentos, eles querem acessar, conversar com eles, né, mesma conversa, não através de uma pessoa. Então, as marcas estão cada vez mais acionando os talentos diretamente, assim como as agências de marketing e influência, entendem que é importante incluir os talentos. Então, a partir do momento que a gente tem muitos talentos potentes, muitos segmentos, a gente acaba todo momento sendo acionado aí pelos anunciantes, pelas agências de publicidade, de marketing e influência. E dos talentos a gente também tem que ter toda aquela estrutura que eu comentei, né? Então, uma parte de assessoria de imprensa, como a gente, né, faz eles furarem a bolha. Tá super, com uma audiência super forte dentro do digital, mas como que de repente eu vou para televisão, como eu vou para um podcast que de repente tem uma audiência um pouco diferente desse talento, como eu ajudo ele a potencializar através da mídia o alcance deles, como que a gente desenha um projeto para eles. Então, influenciadores, criadores, toda hora têm ideias, obviamente, né? Algumas são mais comerciais, outras nem tanto, e a gente tem que pegar essas ideias que a gente identifica como interessante, comercialmente falando, adaptar para o que o mercado está acostumado. A gente faz um projeto, coloca na mão do time comercial e eles vão para a rua, mas só que também tem o lado de a gente tem uma área de conteúdo, então a gente, obviamente que eles já sabem criar conteúdo, mas muitas vezes a gente fala, pô, é importante de repente começar uma editoria nova, você abre uma nova frente que a gente consegue explorar comercialmente falando, de repente testar novos formatos, dá uma olhada que é o BI lá, por exemplo, faz 10 vídeos, 5 funcionaram, 5 acabaram não tendo tanto resultado, vamos de repente fazer mais uma rodada desses 5 funcionários, ver se costuma ter bons resultados esse tipo de conteúdo e continuar tendo isso como se fosse, de repente, uma editoria. Então, começar a pensar de uma forma um pouco mais estratégica. Alguns estão mais maduros nesse aspecto e outros nem tanto. Então, tem a área de conteúdo, tem a área comercial, que eu acho que também tem até a área que fica mais voltada para conversar com as agências e anunciantes, e outros que são mais voltados para tratar diretamente com os influenciadores. Então, a gente tem que criar esse ecossistema para deixá-los muito potente comercialmente falando. Então tem o lado que a gente tem que fazer para as marcas, que torná-los os nossos talentos cada vez mais acessíveis, potentes, né, na parte das redes sociais e alcance. E para os talentos a gente também tem que dar toda essa consultoria e esse acompanhamento de todas essas áreas, né? E até complementando o Felipe, um dos fatores que torna a gente mais relevante quando a gente também olha outras empresas, eu acho que tem muita gente fazendo um trabalho muito legal no mercado, mas a gente tem uma estrutura que poucas oferecem. A gente tem uma estrutura pensada em vários momentos da carreira desse talento. E não só uma estrutura de soluções e serviços, mas como de pessoas também. A gente tem departamentos dedicados. Por exemplo, dentro da área de atendimento, a gente tem 30 pessoas focadas 100% em auxiliar o nosso criador a entregar a campanha com o cliente. Na nossa área comercial, a gente tem 2 frentes de área comercial, uma que atende só a demanda recebida pelo talento e uma que só prospecta, que é uma das dores do mercado, né? Minha agência
talvez não está correndo atrás. A gente dedicou um time inteiro para correr atrás da campanha para o talento. Então, a gente tem um time inteiro dedicado a conteúdo, a gente tem uma estrutura de originals que é para produção de projetos proprietários. Então, a gente trouxe soluções que têm equipes qualificadas, que estão dedicadas a, de fato, entregarem isso para o nosso criador de conteúdo. E não são todas as empresas de agenciamento do mercado que operam nesse formato. Então, de fato, o cara, quando entra dentro da estrutura do Grupo Farol, ele é abraçado por todas essas expertises e é atendido por todas essas frentes, o que é um diferencial hoje. A gente via de regra quando pensa nesse mercado, né? E a gente acaba pensando nas grandes plataformas, né? A gente está pensando no Instagram, está pensando no TikTok e no YouTube. Mas vocês têm casos de criadores que transcendem essas plataformas e não só das digitais, mas também de performances presenciais, né? Ou em outros meios, isso acontece? Sim, acontece. A gente tem personalidades que fazem muita palestra, que eu acho que é um formato super legal. Então, a gente tem toda uma estrutura com o nosso time de imprensa, de PR, para acompanhar esse talento também nesse formato que para eles é muito novo, né? Então, o cara que cria conteúdo atrás da câmera, coloca num palco com várias pessoas, precisa de media training, precisa de posicionamento, precisa se soltar, aprender a falar em público. Então, a gente também oferece esse serviço de ajudar ele a migrar de plataforma, seja do real no digital. A gente também tem uma frente que a gente ajuda os nossos talentos, como o Fê comentou antes, a entenderem os seus potenciais como atores ou como apresentadores, para eles migrarem para plataformas tradicionais. A gente fala muito de internet o tempo inteiro, mas a gente não exclui de que ainda existe TV, ainda existe rádio, a gente ainda consome muitas dessas outras mídias e existe espaço para criadores de conteúdo também migrarem para essas plataformas. E muitos querem, muitos têm talento para isso. Então, a gente também ajuda aqueles que exercem esse talento, que a gente identifica com potencial e treina eles e dá todo esse suporte para que eles possam fazer essa transição entre plataformas, mundo real, mundo físico e digital. Tem alguns também que são da televisão e querem pro digital, né? Exato. Que são casos de alguns que a gente tem aqui. Então, não é a mesma coisa. Eles também sofrem um pouco dessa transição e a gente também dá todo esse apoio para eles conseguirem ser mais digitais, como ter melhores resultados em todas essas plataformas que você falou, até outras plataformas, de repente um Quai, Um um Twitch. Pinterest, X. o X, o Threads também. Então a gente também pensa em como deixar multiplataforma, né? Porque hoje em dia tem o vídeo curto, o vídeo vertical, ele consegue entrar em quase todas as plataformas. Obviamente que não é o ideal, mas pô, a partir do momento que você já tem esse conteúdo pronto e você está zerado em outras plataformas, vamos começar a desenvolver, entender o que está funcionando lá e de repente se adaptar, né? Muito legal. Cases, vamos falar de cases. Se tem alguns cases legais de coisas que vocês fizeram. Bom, em 2022, logo no nosso primeiro ano, com a estrutura o Farol Space, né, com o Originals, a gente fez o primeiro reality show na vertical para o TikTok do Brasil, que foi Creators na Cozinha. Era um programa com 2 dos nossos criadores que faziam uma prova de gastronomia para encontrar o próximo creator de gastronomia que fosse ser mentorado por esses nossos criadores. Foi um sucesso, a gente teve mais de 5,5 milhões de visualizações na primeira temporada de impactos, então é um case que a gente se orgulha bastante. Foi muito legal pegar um formato nativo do tradicional e traduzir para o digital. Hoje a gente vê mais criadores fazendo isso. Na época foi um desafio super bacana de fazer, porque a gente precisava pegar um reality que é longo e colocar em 1 minuto e fazer funcionar e fazer todo aquele storytelling que a gente vê na televisão acontecendo num formato muito maior, num vídeo curto, e ainda testar, entender retenção, como que as pessoas que estavam acostumadas em 2022 a ver outro tipo de conteúdo no TikTok receber um formato que a gente conhece da televisão. Então, esse é um dos cases que a gente gosta muito de contar, porque mostra esse nosso potencial também de olhar a produção de conteúdo e traduzir, adaptar, que é o que a gente tem feito até agora, a gente tem olhado muito, e
eu acho que o Creators na Cozinha é um projeto que a gente se orgulha bastante. Tem vários cases, né? Mas outro também bem legal, que a gente fechou com uma instituição financeira, da gente levar o creator para ser praticamente um CLT durante 3 meses dentro do anunciante, né? Então, toda quinta-feira, uma dupla de creators, durante 3 meses, ficou na mesma mesa, sentando ali com o time de marketing para criar conteúdos para o próprio perfil da marca. Então, foi super legal, 3 meses, já estamos renovando para mais 3 meses. E a ideia foi tão interessante que o cliente falou quase como se fosse um MBA para ele, Marketing Influência, porque está vendo como que o criador pensa nos vídeos, pensa no roteiro, pensa nas trends. E o talento também falou que foi super legal, porque às vezes ele tem várias ideias e não entende porque não vai para frente. Estando lá dentro do cliente, ele fala, putz, eu tenho que aprovar talvez ali com o jurídico. O cliente pensa mais um pouco dessa forma, e aí eles foram se adaptando para conseguir também emplacar os vídeos que eles estavam pensando. Então essa foi bem legal. E por último, a gente também fez uma novela 100% pensada para o digital, para o vertical. Então a gente pensou 100% para a marca. Então a marca criou junto com o influenciador o roteiro de toda a novela, como que eles queriam os personagens. Então foram mais de 20 episódios de 5 minutos cada na vertical. Então somado todos, dava como se fosse era um longa-metragem. Então a gente também fez pré-estreia, apresentou ali para alguns influenciadores, levou os atores, envelopou todo o estúdio com a marca, mostrou o filme, né, o longa de uma vez só, e depois foram postados todos os vídeos, mas divididos em 20 episódios, que também foi muito legal o resultado desse case aí. E novidades? O que a gente pode falar que vocês possam contar naturalmente, né? Algumas ainda a gente não pode falar, Sim. mas a gente já consegue adiantar que a gente deve lançar em breve aí mais 2 IPs, né, de nomes que são conhecidos nacionalmente, um mais voltado para gastronomia, outro mais voltado para esportes. Nomes a gente sempre está de olho, então quase todo mês a gente tem alguma novidade, nome novo que a gente está recrutando e a gente vai contando para o mercado. E acho que são essas as principais novidades e, obviamente, já pensando para o ano que vem, Copa do Mundo, acho que já é uma coisa que a gente já está falando agora. Então, que a gente tem muitos nomes no esporte, então a gente já está desenhando ideias para apresentar, para fechar já a Copa do Mundo. The Town está logo aí, então tem um projeto também focado no The Town. Então... Festivais do próximo ano também, a gente está sempre presente, Lollapalooza, Rock in Rio, né? Esse ano é The Town, ano que vem Rock in Rio. Então, festivais, todos esses projetos ligados a datas também, a gente sempre tem novidade de pensar em projetos novos e conteúdos novos com os nossos talentos. Muito legal. Jade, Felipe, muito obrigado por vocês terem aceito esse convite, da gente bater esse papo, das pessoas poderem conhecer um pouco mais do grupo. Dar os parabéns para vocês por tudo que vocês têm feito e espero vê-los aqui em breve novamente. Obrigada A gente pelo que convite. agradece. Imagina. E é isso, queridos amigos. Agora vai sapear lá no site ou nas redes do Grupo Farol, vai ver lá os creators que eles têm. Eu garanto que tem ótimos, eu conheço alguns deles, eu sigo muitos deles. E aí você se diverte um pouquinho aí em casa e semana que vem a gente tá de volta aqui.